Seguimos por aqui no YouTube da Univerde Brasil com o Coronel Gerson Gomes. Coronel, para onde vamos agora? Então, eu tenho que fazer pelo menos uma passagem rápida, né, do que está acontecendo na questão do Irã, ali dos Estados Unidos, a repercussão para o Brasil. Eu digo para você que esse é um assunto que tem reflexo direto sobre o Brasil e eu digo para você que eu torço para que esse momento que nós estamos passando, pelo menos desperte no Brasil aqueles formuladores de planejamentos estratégicos. A gente tem isso no Brasil também, viu, Pitoli? É verdade que, claro, em número muito reduzido. Aqui nos Estados Unidos nós temos think tanks, centenas de think tanks. No Brasil a gente tem pouca gente pensando num marco temporal de 20, 30 anos. Eu tenho essa expectativa de que o Flávio monte uma equipe para apresentar um plano de governo que não esteja focado realmente nesses 4 anos, porque esses 4 anos que nós vamos passar agora de 27 até a virada ali para a década de 30, serão anos muito difíceis. Talvez o nosso benchmarking seja o que passou o Milei na Argentina. Nós teremos que fazer uma transição muito. Haverá uma estrutura de terra arrasada que será deixada por esse governo que está saindo, tanto na área de economia, mas principalmente na área de visão estratégica. Quando eu falo de visão estratégica, quando a gente olha para essa crise no Golfo, eu vou dar um exemplo para você só, Pitoli. Existe uma fábrica que nós temos, que talvez uma das principais fábricas de fertilizantes no Brasil, que foi obrigada já a fechar a produção pela falta ou pelo preço que está adquirindo uma coisa que ninguém fala, que é o enxofre. Você sabia que quase 50% do enxofre mundial, que é fundamental para a confecção de adubos, ou seja, adubos químicos que são utilizados no Brasil, que é o principal celeiro do mundo, e nós precisamos desses adubos, quase 50% passa no Estreito de Hormuz. E as pessoas não se tocam que o enxofre, a produção dele é muito barata, por quê? Porque ele é um subproduto, na verdade, do próprio processo de refino do petróleo e de uma utilização conjunta com gás natural. Ou seja, você tem uma produção baixíssima e que ninguém prestava atenção porque era tão barato, todo mundo comprava, só que agora, por causa da guerra, os preços dispararam e o Brasil está sofrendo com a questão dos fertilizantes. A gente ainda não sentiu isso, porque a gente ainda não está na fase, talvez, de adubação. A gente ainda está naquele período que os estoques estão segurando, a gente ainda vai começar o plantio das grandes safras, mas eu digo para você que o impacto será gigantesco. E esse impacto não é somente no preço do combustível, que a gente já enfrentou no governo Bolsonaro, e, aliás, eu posso dizer para você que um dos grandes nomes que emergiram no governo Bolsonaro no gerenciamento da crise dos combustíveis foi o Saxida. Eu não sei se você lembra, mas o Saxida ele era da equipe do Paulo Guedes. Ele estava numa equipe e ele foi alçado para o Ministério das Minas e Energias naquela crise. Houve uma troca, inclusive, e houve 2 militares. Eu acompanhei esse processo porque o almirante Bento, que estava no Ministério das Minas e Energias, era um grande especialista em área, inclusive, de energia nuclear. Ele conhecia o problema porque a Marinha era responsável pelo projeto estratégico de energia nuclear. Agora, para gerenciar aquela crise, o Saxida chegou num momento fundamental. E a Petrobras também, o presidente Bolsonaro chegou a tirar o general Silvio Luna, que foi quem deu jeito realmente ali em Itaipu. Itaipu virou já era uma pouca vergonha, inclusive com conexões com Gilmar Mendes. Itaipu bancava o Gilmar Palusa lá na sua gênese. Pouca gente lembra disso. Mas Itaipu, na época do presidente Bolsonaro, usou aquele dinheiro de Itaipu para construir pista de pouso internacional. Pouca gente sabe, mas para você chegar em Foz do Iguaçu, vindo de outros países da Europa, Estados Unidos, sabe como é que as pessoas faziam? Tinham que ir para a Argentina. Ou então fazer conexões, porque você não tinha um aeroporto para comportar. E hoje a gente tem graças a essa gestão. E o Bolsonaro, inclusive, construiu uma segunda ponte para o Paraguai. Tudo isso foi feito naquele período com dinheiro de Itaipu. E agora, nesse governo, Itaipu está bancando de novo a corrupção.
Itaipu está bancando de novo toda aquela pouca vergonha que a gente viu. E na época ele tirou o Silvio Luna lá de Itaipu e tentou jogar na Petrobras, eu me lembro disso. Só que também, quando colocou ali, não tinha jeito, era uma crise que não tinha solução, mas foi dada uma solução. E eu digo para você, hein, tomara que o Saxida seja, ou esteja já nessa equipe do Flávio, já preparando a virada que nós precisaremos fazer na parte econômica. A gente tem nomes brilhantes. O que o Paulo Guedes fez durante o governo Bolsonaro, eu acredito que aquela equipe, nós temos muita gente boa naquela equipe. Eu conheço gente, inclusive, que foi para São Paulo, foi para Santa Catarina, tem gente que se espalhou pelo Brasil, mas está na expectativa de voltar para integrar essa equipe de novo. Agora, quando a gente olha o que está acontecendo no Oriente Médio, muita gente pensa que os Estados Unidos estão numa guerra com o Irã, ou Israel estão numa guerra com o Irã, que ela é circunscrita apenas à questão ali dos artefatos nucleares, dos mísseis balísticos. Também, obviamente, isso é importante. Mas existe uma guerra energética acontecendo no mundo em tempo real, Pitoli. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe o que me dá mais tristeza? É que existe, talvez, o Brasil seja um dos poucos países do mundo que poderia estar surfando essa onda muito bem. Porque nós temos uma produção, nós somos hoje um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Mas a gente não tem capacidade de refino porque o PT colocou dinheiro lá no Comperj, colocou dinheiro na Abreu e Lima, e deixou de colocar dinheiro em refino, e hoje a gente tem essa situação no Brasil de ter que importar óleo diesel, importar inclusive gasolina, sendo que nós somos exportadores de petróleo, e nós não temos essa capacidade de refino por falta de visão estratégica. E vou além. O nosso problema de adubos, de fertilização, ele acontece por uma falta de planejamento estratégico, que a gente tem capacidade de produzir pelo menos 50% do que a gente precisa da parte de adubo, e a gente continua refém, caudatário, porque nós não temos planejamento estratégico. A nossa indústria de defesa, a nossa indústria siderúrgica, o nosso parque industrial automobilístico, tudo isso hoje está refém de uma política externa equivocada. Então digo para você, Pitoli, que todo esse problema no Oriente Médio serve como um despertar. Eu vejo que países da América Latina já perceberam isso, já fizeram a sua opção geopolítica. O Brasil, com Lula, continua sendo a resistência contra o inimigo Yankee, o imperialista americano. Quanto tanta gente já percebeu que a América Latina toda sabe que existe um jogo geopolítico entre Estados Unidos e China? Sim. Hoje, os olhos do mundo todo estão voltados para Islamabad, que no Paquistão está vendo o acordo que está tentando achar uma solução para o término do conflito e liberar ali o Estreito de Hormuz. Bacana. Só que na China é que está realmente a chave do final desse conflito. E os Estados Unidos, o presidente Trump, tem um encontro com Xi Jinping em maio. Esse encontro está sendo costurado com muito cuidado. Essa crise ali no Irã fez com que a Rússia ganhasse mais dinheiro com petróleo. A OTAN ficou preocupadíssima. O líder da OTAN esteve aqui essa semana nos Estados Unidos e ouviu um sermão do Trump dizendo: legal, vocês vêm aqui querendo que nós ajudemos na questão lá com os russos, né? Bacana. Mas vocês lá no meu primeiro mandato, vocês estavam comprando o gás da Rússia e nós com tropa na Europa defendendo vocês da Rússia para quê? E agora vocês querem ajuda, mas agora para liberar o Estreito de Hormuz, os Estados Unidos dizem: nós não precisamos do petróleo do Estreito de Hormuz. Inclusive, os Estados Unidos são exportadores, inclusive, de enxofre. Esse que eu citei ainda agora. Então, veja bem, os maiores interessados para que essa guerra acabe são China e Europa. Claro, Índia, Japão também, mas o Trump fechou agora um acordo com o Japão de 10 anos de fornecimento de combustível. Ele entrou no fornecimento de gás para a Europa e está rindo. A balança comercial aqui nos Estados Unidos está rindo da questão da crise energética, porque ele tem o petróleo da Venezuela sendo refinado nas refinarias do Golfo, aqui do Golfo da América, que era o Golfo do México. Essas refinarias recebem petróleo pesado do Canadá e da Venezuela, estão a full. Está tudo funcionando. Agora, é claro,
A gente precisa que o preço da gasolina baixe antes das eleições, das midterm elections. Ele está com esse cronograma muito bem feito, sabe, Pitoli? E eu digo para você, sabe o que me dá tristeza? É ouvir os analistas da CNN. Eu vou dizer para você, quando a gente olha, aquilo ali é uma torcida. Eles ficam dizendo assim, o Trump está encurralado, o Trump tomou um checkmate, quem venceu, o Trump pediu arrego. É uma falta de visão, porque eles torcem e não conseguem fazer a leitura. Mas eu digo para você, Pitoli, está acabando. Aquela frase, para mim, o que mais me marcou do Flávio Bolsonaro no CIPEC foi o pedacinho da fala quando ele diz, e ele se dirige aos assessores do Trump. E ele faz essa frase dizendo, olha, eu sei que tem assessores perto do Trump, alguns conselheiros, que estão ali querendo namorar com o sistema financeiro do brasileiro, ouviram ali os irmãos Batista, ouviram até o BTG Pactual, ali do filho do Barroso que tirou o time, muita gente fazendo articulação aqui nos Estados Unidos, tentando convencer inicialmente que havia uma solução com Tarcísio de Freitas. Essa página foi virada e agora o Flávio no CIPEC falou o seguinte, nós temos capacidade, e eu quero dizer que o presidente Trump sabe quem são os verdadeiros aliados que ele pode contar no Brasil. E eu digo para você, muita gente, Pitoli, vem nas minhas redes sociais dizendo que eu moro nos Estados Unidos e estou querendo vender o Brasil para os Estados Unidos. Não é nada disso. Eu quero o meu país próspero. Eu quero o meu país na década de 30 voando baixo. Eu quero o meu país aproveitando essa janela de oportunidade porque nós somos um dos poucos países do mundo que tem capacidade de surfar essa onda de disputa geopolítica entre Estados Unidos e China. Porque a China compra da gente, nós somos o único país dos mais desenvolvidos que somos superavitários com a China. Único. Ou seja, a gente vende mais para a China do que compra. Os Estados Unidos não têm isso. Os Estados Unidos têm um déficit gigantesco com a China. E nós temos superávit com a China. Nós podemos fazer o jogo muito inteligente. E eu quero crer, e eu torço, viu, Pitoli, que a gente tem uma equipe fazendo um planejamento estratégico olhando a década de 30 para o Brasil. Década de 30 e 40 para os teus filhos, os nossos netos, terem a esperança de ter um Brasil esse que a gente viveu toda a nossa juventude dizendo que era um país do futuro. Esse é um país que nós teremos um futuro brilhante. E parece que olhando para esse governo, essa terra arrasada que a gente está vivendo hoje de corrupção sistêmica retornando, parece que a gente olha dizendo o seguinte, não, a gente não tem jeito. Os nossos filhos já não verão um país desenvolvido, os nossos netos talvez estejam morando em outros países, estejam migrando por desistirem do país. Isso tem que ser revertido, Pitoli, e a gente está com a oportunidade diante da gente. Coronel, mais uma vez, muitíssimo obrigado por passar por aqui e trazer reflexões importantes numa sexta-feira que promete aqui em Porto Alegre. Tem Fórum da Liberdade, para onde eu vou agora com o Flávio, né? À noite tem um encontro mais reservado também com o Flávio, e amanhã o lançamento da candidatura aqui, da pré-candidatura, aliás, do Zucco, do Sanderson e do Van Hatten. Também tudo isso com a participação do nosso amigo Flávio. Obrigado, viu, Coronel? Obrigado, manda um abraço para todos eles e lembrando que o Rio Grande do Sul tem uma concentração militar gigantesca. Os militares que servem no Rio Grande do Sul são extremamente conservadores. Eu conto com uma virada que vai acontecer também na família militar. Que Deus te abençoe. Amém.